Fala rapaziada, a gente está aqui apresentando mais um GamaCast. Eu sou o Vinícius, o apresentador desse episódio, e estamos aqui com os alunos João Henrique e Enzo Batista. Bom dia. Bom dia. Bom dia, rapaziada. Bom dia. Então, a gente vai aqui explicar sobre o assunto, sobre a vivência escolar, o que a gente vive no dia a dia no ambiente escolar. E eu tenho uma pergunta para vocês dois. O que motivam vocês a vir para a escola? Qual é a motivação de vocês para vir para cá? O que vocês sentem quando estão aqui no ambiente escolar? Cara, como eu falei com o Enzo antes de começar o GamaCast, eu já estudei muita escola na minha infância inteira. Muita escola. Eu já morei em São Paulo, tive que estudar em escolas lá, várias outras coisas. Mas o que eu vejo aqui no Gama, que é muito diferente de todas as outras escolas, são os professores. Nas outras escolas, tem sim professores que são rígidos, são, como posso dizer, fechados, mas aqui no Gama eu não consigo falar um professor desse jeito, porque todos os professores que esse ano estão dando aula são professores que são autoridade máxima dentro de sala de aula, mas também são, como eu posso dizer, interagem com a gente, eles conseguem entender os alunos deles e fazem com que isso torne a semana, o mês, o ano mais leve. Tem dia que eu acordo e falo, hoje tem esse professor, hoje eu vou chegar lá, vou aprender, sair sem dúvida nenhuma e vou me divertir, porque o professor consegue entrar num assunto tanto sobre a aula quanto um assunto sobre a vida que vai somar muito para mim no futuro. Ô João, e de acordo com isso que você falou, que os professores aqui são mais legais, o que eles te ajudaram, o que facilitaram para você numa matéria que era difícil na sua antiga escola? Cara, eu tenho muito problema com conta, não gosto de matemática, Também física, sou bem ruim em conta. Essas coisas assim, não eu gosto. Gosto muito. E esse ano foi totalmente diferente, porque muito pelo contrário do que foram os outros anos, esse ano foi o ano onde minhas notas foram em matérias com cálculo, essas coisas, bem melhores do que nos últimos anos. Muito por conta dos professores, do Gilberto, que explica muito bem, e como eu disse, é o nosso parceiro, o Fábio também, um professor excelente, professor mesmo. Bizarro, que quando ele entra dentro de sala, eu saio sem dúvida nenhuma, explica muito bem, e é isso. E é muito legal ver isso daí, que os professores, tanto o Fábio, Gilberto, que é Bruna, elas sabem brincar tanto em momentos específicos e em outros momentos da aula muito bem, explica bastante. Tanto eu melhorei muito em química, que química eu não gostava tanto, mas melhorei muito. Matemática eu sempre fui bom, sim. Mas o Gilberto mostrou um caminho que era muito mais fácil do que eu aprendi antigamente. Continuando esses assuntos que vocês entraram dos professores e tal, a gente sabe que a escola é um ambiente acolhedor, né? O Gama é como uma escola referência, é um ambiente acolhedor, que a gente se sente seguro, a gente consegue descontrair tanto nas aulas e nas aulas práticas que tem, que na maioria das vezes são muito legais. E eu queria perguntar para vocês, se perguntassem alguma coisa para vocês agora sobre o Colégio Gama, o que vocês responderiam? Cara, como eu disse, eu falaria também muito dos professores, pois é praticamente a pessoa que vai levar a gente ao mais alto nível da nossa educação, e também que o Gama é um local onde você pode ter certeza que você vai se preparar. Quem busca fazer o Enem e buscar uma faculdade vai se preparar, vai chegar pronto lá, muito bem informado. Também para as pessoas que gostam de concursos, que buscam fazer, sim, vai ter toda a preparação que a pessoa precisa aqui dentro da escola. E outra coisa muito boa que a pessoa vai ter aqui é o caminho de atleta, de futsal, basquete, vôlei, handebol, entendeu? Nós três somos atletas, né? E a gente consegue ver isso, que o colégio proporciona um benefício muito bom. Pessoas querem seguir essa carreira. E por tanto tempo que eu estou aqui, a gente sempre ganhou troféus, entendeu? Em primeiro lugar, bastante primeiro lugar. E é isso. Enfim, é isso aí, o que vocês falaram. A gente sempre está sendo baseado muito pelo ensino, tanto no motivo da vida, tanto no ambiente escolar, que nos faz crescer como pessoa, né? Eu concordo com essa filosofia e acho que vocês também concordam com esse tipo de pensamento. Então, agora a gente vai fazer um jogo, é um jogo bem rápido.
eu vou fazer uma pergunta pra vocês e vocês me respondem. É tipo um bate-volta, sabe? Correto. Aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês e vocês me respondem rápido. A primeira pergunta é um lugar favorito na escola que vocês têm? Sala Make. Foi onde eu tive a primeira aula de robótica. Sim. Uma matéria que eu gosto muito. E foi o primeiro lugar onde eu fui, vi um pouco dos slides lá e aprendi um pouco. Uma aula muito boa, que eu gosto. Matéria maneira. Um professor que inspira vocês, um professor que traz algo a mais, além de só aprender na sala, algo que inspira vocês pra vida. Cara, aqui tem grandes professores mesmo, mas o Gabriel é um professor que me inspira muito. Ah, sim. E você, Anderson? Pô, o Gilberto mostrou o lado fácil da vida e é muito bom isso. Ah, sim. Uma lembrança inesquecível que vocês tiveram na escola? A última feira. Feira entregada, né? Isso. Cara, foi muito boa mesmo. Foi a preparação, o tema. O nervosismo O que você nervosismo sente de antes de falar. fazer. Muito bom. Realmente. E você, Anderson? Pô, vou te falar, acho que foi a gincana do 8º ano. Foi muito boa. A gente dançou thriller, a gente se preparou bastante, teve muita zoação e foi muito bom, o momento mais marcante na minha vida. É isso aí. E, rapaziada, eu queria perguntar pra vocês, uma matéria que vocês gostavam, né? Ou gostam ainda, que traz alguma coisa dentro de vocês pra vocês seguirem carreira nela, provavelmente, entendeu? Queria saber uma matéria que cada um de vocês gosta. Carreira, uma Pra matéria... seguir carreira, Tem diferentes, Tem a matéria que eu gosto mesmo, não para seguir carreira, mas uma matéria que eu gosto é biologia, também gosto um pouco de geografia, mas são matérias que eu acho que eu não seguiria carreira. Mas se fosse para seguir carreira, talvez pensaria em fazer direito, que envolve muito português. Sim. Redação eu também gosto muito. Pô, professora Luana, meu Deus do céu. Ela é incrível, né? Entra na sala, tira a dúvida de todo mundo e é isso. A gente chega pronto para fazer qualquer redação, qualquer tema. Eu fiz o Enem, eu fiquei muito mais seguro com o método dela de ensinar, de explicar as coisas, das conjunções, dos conectivos. Eu fiquei muito mais seguro de fazer redação com ela explicando pra mim. E você, Anderson? Então, eu acho que o professor, o Gilberto, entendeu? Repetindo, ele me mostrou o lado bom da vida, né? Mais fácil. E também porque desde criança eu sempre fui muito bom em exatas, tanto em matemática, por isso que eu gosto de biologia, química, física. E que eu queria também tentar seguir na carreira de engenheiro civil, que precisa muito de matemática, entendeu? E matérias que eu gosto, mas não pretendo seguir carreira, português, acho uma matéria muito legal. Então, a última pergunta aqui. Uma palavra para vocês que define o Colégio Gama. Profissionalismo. Educação. Tudo baseado no ambiente escolar, Sim. pelo jeito de professores tratarem os alunos. Sim. Certo? Eu tenho uma pergunta pra você, Vinícius. Qual a matéria que você mais gosta? A minha matéria? Cara, eu sou muito apegado por história, geografia, sabe? Eu tenho muito apego por saber o que aconteceu no passado. Tanto na geografia, que eu gosto de aprender sobre a geopolítica dos países, entendeu? O motivo de guerras, tanto em história como em geografia. Gosto muito também de filosofia. Eu me interesso muito por esses assuntos de filosofia, da arte grega, entendeu? Uhum. E é isso. Te perguntar também, Basicamente isso. tu, cheio de troféu aí, tu já jogou um campeonato desse aí? Cara, eu joguei, inclusive, tá aqui, mas eu acho que eu não vou achar muito. A gente chegou em terceiro lugar na Copa Rosário. Tá aqui o troféu, eu acho. Tem que procurar direitinho. A gente chegou em terceiro lugar na Copa Rosário e com o professor Mauri, nosso professor de educação física, e também o treinador de todos os esportes. Cara, ele é um ótimo professor. Ele ajuda tanto no âmbito da escola quanto na vida pessoal. Sim. Que ele, pela formação de pessoa que você tem, sabe? Tanto no esporte, que ele ensina, ele ajuda na forma de marcar, na forma de você jogar, as técnicas. Ele é um professor excelente. E tanto no fato dele saber de muita coisa, não só em educação física, mas ele é inteligente bastante. E eu lembro que tem, né, nessa nossa grade de matérias, temos duas línguas que são estrangeiras, não são nossas línguas.
Como vocês se dão bem em inglês, espanhol? Como vocês agem nas aulas? Muito bem, muito bem. Eu também vejo algumas aulas assim de espanhol em casa. Sim. Eu gosto muito de espanhol porque eu acompanho muito futebol da La Liga. Eu, às vezes, tento Futebol entender espanhol, né? isso. Campeonato espanhol, sim. Eu entendo entender um pouco da Premier League também. A professora Patrícia explica muito bem, tira todas as dúvidas, passa bastante exercício que ajuda a gente a tirar as dúvidas com ela. E é isso. O que você acha? Pô, a professora Patrícia, né, como ele falou que é muito boa, ela me ajudou bastante, porque ela sabe que quando eu entrei aqui no colégio, eu nunca fui muito bom em inglês, entendeu? Mas só que com ela eu consegui ter uma facilidade, mano, entendeu? Sim. Eu nunca gostei de inglês, mas só que agora tá ficando muito mais fácil pra mim. Cara, minha experiência com o espanhol foi que eu já tive aulas desde o nono, na minha antiga escola, sobre espanhol. E a professora que eu peguei não era tão boa, mas também não era tão ruim, na minha antiga escola. Aí eu vim pra cá, eu entendi, eu comecei a entender um pouco mais, eu comecei a assistir séries em espanhol, filmes em espanhol, músicas, principalmente músicas em espanhol, e eu me senti um pouco mais à vontade em aprender, tanto pela aula quanto pelo meu aprendizado em casa, sabe? Outra pergunta que eu queria fazer: como foi a sua adaptação, já que você é um aluno novo, você não chegou no começo do ano, no início das aulas, mas chegou no decorrer do ano letivo. Eu queria saber como você achou da Elisângela, que é a nossa professora de português, nos primeiros dias de aula, o que você achou dela e como você se acostumou com ela. Muito fácil, acostumei muito fácil. É uma professora que, além de explicar muito bem, como eu posso dizer, é uma ótima pessoa que quando você tá mal ali, ela vai conseguir te dar um conselho. Sim. Que, pô, Ela faz vai isso atrás, e isso, faz isso e aquilo, que vai dar certo, não sei o que. E por mais que, por incrível que pareça, foi uma das professoras que eu menos ia no início do ano, menos eu vinha na aula dela, porque realmente você faltava muito. Mas não porque eu queria, porque como eu disse, eu sou atleta também, eu jogo futebol de campo. Sim. Eu tava treinando de manhã às quartas-feiras. Uhum. E eu não tava conseguindo vir. Tanto que no início do ano eu falei, pô, Renzo, eu não sei se eu vou conseguir ficar aqui, porque eu vim pra cá, gostei muito, mas eu tô treinando de manhã. Talvez eu não consiga ficar aqui. Sim. Aí, graças a Deus, mudou o horário dos treinos e eu consegui ficar aqui no ano todo. Aí eu comecei a vir na aula dela. Ela até brincava comigo, você não gosta de mim? Não gosta de mim, não quer vir na minha aula, não sei o quê. Aí eu acho, provavelmente, que ela seja a professora que eu mais falo, assim, e que, pra mim, ela e o Fábio e o Gilberto são os professores que explicam no mais alto nível. Eles explicam de uma forma que todas as dúvidas saem. Entendi. E no fato dela também dar dicas pra gente, conselhos de vida, entende? Ela brinca bastante com a gente, entendeu? Em toda a aula a gente ri bastante, né, não, João? Realmente. E é isso, e ela me ajudou muito em português mesmo. Eu tava com dificuldade em oração subordinada. Uma matéria aqui... bem puxado. Bem puxado, mas ela deixou fácil pra mim e eu consegui. Tanto que eu consegui recuperar a nota também. Eu fiquei de recuperação, mas eu tirei 8 na média passada. Sim. E melhorei bastante. Deixa eu perguntar também, o que tu acha da turma? Da turma em si? Em si. Cara, eu acho que... eu entrei ano passado, então a turma ano passado era bem fragmentada, sabe? Existiam vários grupos, eram muitos grupinhos, a sala era... A sala é muito unida, mano. Então, isso que eu acho, a sala é muito unida. Ano passado, diferença, o contraste do ano passado para esse ano, que a sala era muito fragmentada, ela tinha muitos grupinhos. E quando eu cheguei na escola, eu não falava com ninguém. Ele era muito fechado, de você não tem noção. E eu entrei aqui também assim. Só que, tipo, eu ficava muito quieto, sabe? Eu estava lá na frente, eu ficava muito quieto. Aí eu comecei a me soltar um pouco, bem pouco. O Enzo começou a falar comigo. Ele veio começar a falar comigo, ele veio me dar as boas-vindas e tal. E o grupo que sentava atrás de mim, sabe? Tipo, era algo muito estranho, porque a sala parecia que só funcionava um lado. Porque um lado era só conversa, a aula toda, o outro lado era estudo, era brincadeira, mas tinha um estudo, sabe? Era a junção dos dois. E esse ano a sala tá muito mais unida, eu acho que a gente vai ter um bom terceiro ano, por esse mesmo motivo da sala tá muito unida. Igual eu falei,
Falei hoje, com as pessoas que não estão ligando muito para nós, essas coisas, mano, falei, cara, estuda, porque ano que vem, tu acha que ano foi bom? A pessoa falou, foi. Ano que vem vai ser melhor ainda, mano. Porque vai ser o último ano, se Deus quiser, né? Vai ser o último ano na escola. E, pô, o que a gente aproveitou esse ano, vai estudar ano que vem? Claro, porque tem o Enem, que aí vai... Enem, mais uma vez, para quem vai fazer, fez esse ano, quem né? não fez esse ano vai fazer ano que vem. Vai estudar? Vai. Só que ano que vem vai ser muito mais engraçado, vai ser muito mais divertido do que qualquer outro ano que a gente passou. E o que você acha disso? Claro, né? Vai estar acabando o nosso ciclo de ensino, né? Entendeu? Daqui a pouco a gente vai seguir o nosso próprio caminho. Claro, a gente vai ter o contato, mas não vai ser todo dia que nem a gente está tendo agora, né? Sim. E é isso, vai ser muito bom, acredito eu. Uma coisa que eu ia falar também que não tinha nas outras escolas, os experimentos do Fábio, mano. Ele traz um experimento muito bom. A gente faz, ele Sim. fala, ó, ele explica, aí depois ele, ó, o trabalho de vocês vai ser vocês irem pra sala make e explicar. Explicar cada experimento. Exato. Sim. De fazer, né? Aí, na minha outra escola não tinha isso. Só falava do experimento, ensinava no quadro, mas nada demais. Eles é bimestre, né? É bimestre. Todo bimestre ele vem e faz um trabalho diferente. E o que acontece? A gente se diverte fazendo e aprende. A melhor coisa que tem é o professor que faz você se divertir e ensina bem, pô. Sim. Deixar fácil pra você. A aula fica leve, pô. Exato. O que vocês acham das aulas de biologia? Uma pergunta que eu tenho para vocês. Como é a dinâmica nas aulas de biologia? Como vocês acham que é? Se vocês aprendem bem, vocês conseguem tirar suas dúvidas? E se vocês saem bem nas provas, nos testes? Eu tiro minhas dúvidas bastante, eu consigo sair bem. Eu aprendo bem, mas uma coisa que faltava para a professora Priscila, ela ter mais um tempo, sabia? Eu também concordo com isso. Porque ela chega meio-dia e a matéria dela é uma matéria que, querendo ou não, é longa. Uma matéria longa, sim. E ela só chega... Chega meio-dia e tem 50 minutos para explicar. Minutos, e é no horário da saída, onde Sim. às vezes fica meio acelerado e ela não tem o tempo que eu acho que ela deveria ter, porque além de ser uma matéria difícil para algumas pessoas, é uma matéria longa que fala sobre diversos temas como corpo, animais, bactérias. E às vezes ela não consegue, às vezes não, sempre ela não consegue explicar toda a matéria. Pela falta de tempo. Exato. Né? Aí ela tem que pegar praticamente 2 aulas para explicar uma matéria e acaba que a gente aprende, claro, porque ela explica muito bem também os slides dela, a revisão dela é muito boa também. Só que a gente vai sempre depender mais da revisão do que aprender na aula, porque com tão pouco tempo que ela tem, não tem como a gente aprender. Sim. É isso, mano. É isso. E é realmente isso que eu ia falar, do tempo pra ela. Ela precisa muito. E também, no fato da gente também estar às vezes cansado também no final. No final da aula, né? Exatamente. Entendeu? Acho que com o tempo a mais seria 1000 vezes melhor. Agora uma pergunta que eu e o Enzo fazemos, que é o técnico de informática. E eu queria perguntar para você, Enzo, qual é a sua experiência como técnico de informática, o que você tem aprendido, se você tem saído bem lá e se você está gostando de fazer, se você quer realmente se especializar nessa área de informática ou só está fazendo para complementar a grade curricular. Cara, eu tô gostando bastante, me ajudou muito, muito mesmo. Pra você ter noção, não sabia botar imagem no Word. Caraca. Pô, me ajudou. Pô, teve uma vez que teve que fazer uma apresentação de slide, né, numa aula qualquer aí, e aí eu fiz e minha mãe se impressionou com a habilidade que eu tive, que eu adquiri nas aulas de informática, e eu pretendo sim seguir carreira com isso. Se não der certo em engenharia civil, eu pretendo fazer TI, que basicamente engloba informática, programação, segurança cibernética, e eu acho muito legal essas paradas de computadores, tanto que a tecnologia está evoluindo a cada vez mais, e é dos empregos que tem mais vagas e que vai e não vai diminuir com o tempo, entendeu? Ainda mais com esse avanço da IA, né, que está tendo Exatamente. ultimamente, esse tipo de emprego vai crescendo mais ainda. Exatamente. E
Pode falar. Você, João, você tem alguma vontade de fazer um técnico de administração, que a gente tem aqui na escola também, ou um técnico de informática? Como eu disse, eu jogo bola, sou atleta também. Sim. E eu tenho uma vontade sim de fazer administração, só que eu não tenho tempo. Os treinos são à tarde e os dias caem certinho com os treinos, então eu não consigo. Mas se eu não jogasse, eu gostaria de fazer sim administração. Perfeito. Uma coisa que eu queria falar também, duas coisas. Falar sobre a feira, mas falar depois. Uma coisa que ajuda muito, são as aulas de projeto de vida da Fabiola. Que nossa, ajuda pegam bastante. realmente no emocional, né? Tá doido, mano. É professora inteligente, educada, sábia. Perfeito. Ela não, mas já definiu realmente ela. Ela entra na sala, tá todo mundo rindo, não sei o que. Daqui a pouco fica mó, fica assim xoxo, que tá todo mundo pensando. Teve aula ano passado, é porque você não estava aqui, que a gente começou a chorar, porque eram assuntos muito pessoais, sabe? Que a gente não é acostumado a conversar na escola. Uhum. E em muitas aulas a gente começava a chorar, a gente ficava muito emocionado, entende? Pô, as aulas e a dela são Fabiola é uma diferentes. professora que tem como a gente desabafar com ela. Sim. Entendeu? Tanto problemas aqui no colégio, tanto fora do colégio. Entendeu? E tipo assim, ela faz realmente a gente pensar. Acho que na semana passada teve perguntas que eu não pensava no meu dia a dia. Eu acredito que vocês não, mas é muito bom a gente ter essa aula tanto para desenvolver o nosso psicológico e tanto que a gente quer seguir na nossa vida. Acho que é isso, né? É isso. A gente acabou a nossa entrevista por aqui. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui fazer essa entrevista pra gente, ter apresentado o GamaCast junto comigo. A gente fez essas perguntas. Acho que foi bem esclarecedor para todo mundo que quer entrar na escola e que pretende estudar aqui ano que vem, né? Sim. Então é isso. Sim, é isso. Valeu, rapaziada. Obrigado, tamo junto. Bom estudo pra vocês lá.